Boa semana, bem-vindo, pequenos investidores, começando aqui mais uma live. Bom, eu sou o Lucas, para quem não me conhece ainda, bem-vindo à nossa série de aquecimento para a semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, que eu vou te ensinar como chegar nos seus R$ 1.000 aí, pingando na conta todos os meses. Para se inscrever, aqui no link, a gente tem um link aqui no bio, na bio do Instagram, é só clicar lá que você já vai conseguir fazer a sua inscrição gratuita e participar comigo na semana que vem, onde eu vou conseguir fazer esse evento para você especialmente, tá bom? Hoje, nessa semana de esquenta, a gente vai falar sobre as 3 etapas para você ter dinheiro pingando na conta todos os meses de forma segura. Por que eu quero te ensinar tudo isso? Porque não é difícil. Definitivamente não é. Você só precisa conseguir seguir esse passo a passo e se manter fiel ao método. Difícil, definitivamente não é. Bom, para poder falar dessas 3 etapas, eu quero te fazer alguma introdução aqui, explicar um pouquinho de um conceito conhecido como princípio de Pareto. Nossa, Lucas, o que é esse nome, princípio de Pareto? Que nome estranho. Que coisa é essa? Ó, é simples, tá? Não vou ficar te explicando quem foi Pareto e tal, mas eu quero te explicar de forma bem resumida o conceito. Pareto ensinou, né, pra gente que 80% dos nossos resultados de tudo que a gente faz vem de 20% das ações que de fato a gente toma, beleza? Tão simples quanto isso. Ah, tá, Lucas, me explica mais. Pega um exemplo. Ó, vou imaginar o seguinte: é como se você, toda vez que você vai ao mercado, tá? Então, toda vez que você vai fazer suas compras ali da semana, do mês, 80% do que você vai gastar no mercado vai vir apenas de 20% dos produtos que você está comprando. Isso é real, tá? Depois faz a conta aí, você vai ver que não é muito diferente disso. Provavelmente vai ter ali proteína, né? Vai ter, sei lá, leite, bebida, tal. 20% dos itens que você compra representa 80% do dinheiro que você vai gastar no mercado. Outro exemplo, 80% do sucesso do trabalho, né, que você vai ter no seu trabalho ao longo das suas tarefas, ao longo da sua vida, vai vir das 20% tarefas mais importantes que você faz. Não de todas, da maioria das tarefas, das 20% mais importantes. No mundo dos investimentos, a dinâmica também funciona. A história do Pareto aqui é 80% dos seus resultados, do resultado que você vai colher através dos seus investimentos, vão vir de 20% dos investimentos que você de fato fez. O resto vai trazer um resultado muito pequenininho, não vai trazer um resultado incremental, ou seja, vai ser um resultado que, na verdade, não é o principal. Beleza? Esse conceito aqui de Pareto também é chamado de regra do 80-20, tem alguns nomes, tá? Mas por que ele é legal? Porque você não precisa concentrar todo o seu esforço em tudo que você faz o tempo inteiro. É muita coisa. Você não vai conseguir ter tempo suficiente e nem energia suficiente para conseguir colocar muita energia em tudo. Você precisa concentrar 20% do máximo da sua energia em algumas tarefas que vão conseguir te entregar 80% dos seus resultados, beleza? Aqui a gente está sendo muito tático, aqui a gente está sendo cirúrgico, conseguindo escolher de fato quais são as batalhas que valem a pena ser brigada e sabendo que essas batalhas vão conseguir entregar a maior parte do resultado que a gente tem. Essa história do Pareto, ela é bem teórica, mas quando você começa a aplicar isso na prática, você vê que, cara, sempre funciona. Esse 80-20 é uma lei aí mundial. Não sei se você já conhecia essa história de Pareto, ou pelo nome, né, regra do 80-20. Se você já conhecia, até me manda aqui, só para eu saber que tem mais pessoas que já conhecia isso, mas assim, de verdade é uma regra que funciona em praticamente tudo que a gente faz, tá? E nos investimentos não vai ser diferente. Tá. Além disso, eu gosto de completar, né, essa regra do Pareto, do 80-20, junto com aquele universo chamado da bola de neve. Eu sempre dou esse exemplo, porque ele funciona mais ou menos o seguinte: você deve lembrar quando você assistia um desenho animado, um filme lá atrás, né, quando você era mais novo, que tinha normalmente alguns desenhos, uma história da bola de neve. Alguém ia lá, montava uma bola de neve na mão, arremessava, tipo, lá em cima da montanha, a montanha ela ia descendo, né, conforme a bola de neve ia descendo pela montanha, a bola de neve ia ficando cada vez maior, ela ia aglutinando novos floquinhos de neve e chegava lá no final da montanha uma bola de neve gigantesca que destruía a cidade inteira. Aquilo lá era a história da bola de neve no filme. Quando a gente fala de investimento, a gente fala da bola de neve do dinheiro, do seu crescimento de patrimônio, porque é mais ou menos a mesma dinâmica. Você no começo, quando você forma a sua bola de neve na sua mão, ela depende única e exclusivamente dos seus aportes, mas ao longo do tempo você vai conseguindo fazer ela crescer de forma mais rápida a partir do momento que os seus investimentos vão te trazendo
resultado para eles próprios. Beleza? Essa é o grande segredo da história da bola de neve. Eu vou te dar um exemplo aqui real e prático falando da minha própria carteira, da minha própria realidade. Para você ter uma ideia, no mês de dezembro, que foi o último mês fechado, né? A gente não terminou o mês de janeiro aqui ainda, mas no mês de dezembro de 2022, eu investi aproximadamente R$ 4.000, tá? Esse foi o valor de aporte que eu consegui fazer no mês. Mas do meu salário, do dinheiro que eu recebi, de fato, do meu salário, do meu trabalho, eu separei R$ 1.100 apenas, né, comparado com os 4.000 de aporte. Tá, Lucas, mas e aí? Da onde que veio os outros R$ 2.900? Os outros R$ 2.900 vieram dos dividendos que eu recebo, vieram dos meus próprios investimentos, vieram do dividendos de ações e rendimentos de fundos imobiliários. Beleza? Então, essa é a pegada da bola de neve. Veja que eu continuo fazendo aportes e eu vou continuar fazendo aportes, né, vindos separando um dinheiro, separando um valor do meu próprio salário, mas eu começo a ter dividendos, começo a ter meus próprios investimentos me ajudando a fazer esses aportes ficarem cada vez maiores, a ponto que dezembro a maior parte do meu aporte, a maior parte do dinheiro que eu investi não veio do que eu precisei separar do meu salário, veio dos próprios investimentos que eu já tenho na minha carteira, beleza? E aí eu quero te falar um negócio, por que que a maioria, não sei se é a pergunta que você está batendo na sua cabeça, mas por que que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso? Essa é a história da zona de arrebentação. Igual aquela história do mar, né? Quando você entra, tá na praia e você quer entrar no mar, normalmente a galera gosta de ficar na parte que tem marola, não gosta de ficar tomando caldo, né? Tomando onda na cabeça. Então, a galera gosta de ficar na parte que o mar tá calmo. Só que para isso você precisa fazer um esforço maior até conseguir superar a zona de arrebentação. Até conseguir passar por aquela zona turbulenta onde as ondas são formadas e de fato conseguir pegar a parte de marola e ficar lá descansando sem ter que fazer tanto esforço ou muito menos esforço do que você teve que fazer para chegar até ali. Essa zona de arrebentação é uma zona cruel, é uma zona que faz com que a gente tenha que, de fato, fazer esse esforço grande no começo até conseguir passar por essa zona. A maioria das pessoas acaba não conseguindo passar por ela, não porque elas não têm capacidade, mas sim porque elas acabam desistindo, porque elas acabam achando que não vale a pena fazer o esforço, ou porque elas acabam acreditando que aquilo não vai valer a pena, e elas param antes de conseguir passar pela zona de arrebentação. Elas não conseguem chegar na parte de marola. É por isso que a maioria das pessoas definitivamente não consegue. Então, não é por não ter capacidade, mas sim pelas pessoas desistirem. Beleza? Então não desista. Siga firme nos seus investimentos para que você passe pela zona de arrebentação, para que você consiga surfar essa marolinha, ficar lá descansando sem ter que fazer tanto esforço no mundo dos investimentos, para que você não precise ficar preocupado mais em ter que separar um valor relevante do seu salário para continuar fazendo seus investimentos, para que os seus próprios investimentos consigam gerar dividendos suficientes para fazer ótimos aportes todos os meses. E se você quiser, lógico, usufruir desse dinheiro para que você não dependa do seu salário, para que você não dependa única e exclusivamente do seu trabalho para conseguir pagar suas contas e realizar seus sonhos e desejos, beleza? Então, siga firme no método e na consciência de que você aportar e fazer esses investimentos, isso faz com que você consiga, de fato, superar essa zona da arrebentação e chegar na parte de marola. Eu vi o Ricardo perguntando aqui qual que é o valor da zona de arrebentação. Cara, esse valor, cada um vai ter sua zona de arrebentação. Se você, por exemplo, para conseguir viver da forma que você deseja no mês, você gasta R$ 5.000 por mês, a sua zona de arrebentação é uma. Se você gasta R$ 3.000, ela é outra. Se você gasta R$ 10.000, a sua zona de arrebentação é mais longe, é mais distante. Então, cada um de nós aqui vai definir qual que é a nossa própria zona de arrebentação. A nossa zona de arrebentação nada mais é do que aquele momento em que a gente chega num ponto que a gente não precisa mais ficar dependendo do nosso salário, do nosso dinheiro, do nosso emprego, para conseguir pagar nossas contas todos os meses. Essa daí é a zona de arrebentação. A partir do momento que você tem outros investimentos que geram renda para você, que não exigem que você tenha que trabalhar eventualmente para pagar suas contas, você conseguiu superar essa zona de arrebentação. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar, você pode continuar trabalhando, não tem problema nenhum. Inclusive, até recomendo que você faça isso para que você continue acumulando um capital, né, dinheiro, seu patrimônio crescendo de forma mais rápida. Mas você vai ter o poder da escolha. Você vai ter a liberdade de escolher o que você quer fazer. E não tem nada mais rico e não tem nada mais valorizado do que você ter liberdade de escolha. Beleza? E liberdade de escolha, ainda que dinheiro não consiga comprar liberdade de ninguém, mas o dinheiro consegue te viabilizar poder fazer isso. Show? Entendido até aqui? Bom,
Isso acontece não só com dinheiro, isso não acontece só nesse exemplo do mar, né, de passar da zona de arrebentação, isso acontece com muitas outras coisas. A história da dieta, a história dos exercícios, do estudo, quer dizer que tudo isso, tudo que a gente faz, a gente exige um esforço maior no começo, até que a gente consiga dominar aquilo que a gente está fazendo e de fato aquilo entre no automático, aquilo de fato vire um hábito nosso, em que a gente não tenha mais que fazer tanto esforço, entra como se fosse num piloto automático, beleza? É dessa forma que você vai buscar ali e crescer seu patrimônio, construir sua renda passiva, chegar nos seus R$ 1.000 e depois superar os R$ 1.000 todos os meses em forma de dividendos pingando na sua conta. Então vamos lá, eu quero te ajudar nessa missão, então por isso que eu separei aqui 2 dicas e mais 3 etapas. Nossa, Lucas, 2 dicas e 3 etapas. Cara, vem comigo, vai anotando que você vai entender que não é difícil, tá? Antes de eu entrar nessas grandes etapas aqui nas dicas, eu quero só te fazer um convite bem rápido, porque na semana que vem a partir de segunda-feira, começa a Semana de Dividendos para toda a vida. Um evento que vai acontecer comigo totalmente online, 100% gratuito, entre os dias 23 até 30 de janeiro. Tá bom? Lá vou ensinar como construir os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Para você se inscrever, basta clicar no link aqui na bio do Instagram. Só você clicar ali e se inscrever de forma gratuita que você já vai receber em primeira mão para você conseguir assistir, né, o nosso acesso exclusivo para você poder assistir e participar comigo dessas aulas. Elas não serão abertas aqui no Instagram e nem no YouTube, tá? É só para quem se inscrever que vai poder participar comigo desse evento. Bom, então vamos lá, falar das nossas 3 grandes etapas e das nossas dicas. Primeira dica aqui, que a gente tem que fazer de ponto de partida, ainda mais aproveitando que a gente está em janeiro, a gente precisa definir uma meta para o seu ano. Cara, quantos por cento do seu salário esse ano você vai separar para investir, tá? Não, Lucas, mas como assim? Quantos por cento? Eu vou investir o que sobrar no final do mês. Não, não faça isso. Se você fizer isso, a chance é que não vai sobrar nada no final do mês, porque eu sei como é que funciona. Né? A gente sempre acaba gastando um pouco mais e parte dos gastos que a gente tem no mês não é algo que necessariamente a gente precisa. Então, quantos por cento você vai, de fato, separar do seu salário, né, na média, para você conseguir investir? Manda aqui no comentário para eu poder saber se você já definiu essa meta. 10%, 5%, 20%, 30%, 50%? Quantos? Cara, idealmente, eu vou te dizer, tô falando o número ideal, tá? O ideal é que você consiga separar 30% do seu salário todos os meses para investimentos. Esse é o número ideal. Ah, Lucas, mas eu não consigo separar tudo isso hoje, eu consigo separar menos do que 30%, eu consigo 20%. Tá bom, começa com 20%. Ah, Lucas, eu consigo 10. Começa com 10. Ah, Lucas, eu consigo 5. Começa com 5, mas começa com alguma coisa, né? Coloca uma meta muito clara e bem definida. Se você não fizer isso, você não vai começar. A gente costuma, né, para conseguir atingir uma meta e para conseguir desenvolver uma nova habilidade, a gente precisa ter uma meta que seja clara, que seja numérica e que tenha prazo, beleza? Você não pode falar assim: "Ah, eu quero aprender a ser um nadador olímpico". Tá, mas você vai treinar quantas vezes por semana? Você quer virar um nadador olímpico em quantos anos? Você tem que colocar meta. Se você não fizer isso, você não vai realizar. Você não vai conseguir chegar lá, beleza? Então, quantos por cento? Vou até repetir a pergunta aqui, porque eu não vi ninguém mandando aqui quantos por cento, hein? Não sei se a pessoa não definiu ainda ou se ela não sabia. Se o seu caso é que você não sabia, a partir de agora você vai saber e vai definir. Se você já sabia e não definiu, aproveita agora na live aqui comigo para já se comprometer com você mesmo, mandando aqui de forma pública quantos por cento do seu salário você vai separar em média todos os meses para conseguir colocar nos seus investimentos, tá? Coloque essa meta e siga de forma rigorosa. Ah, putz, eu não consigo todo mês separar 30%, 10%. Tudo bem, na média, gente. Tem mês que a gente vai separar menos. Eu sei como é que funciona. Pô, no começo do ano a gente tem IPVA para pagar, IPTU, né? Se você tem filho, tem renovação de matrícula. Então, no começo do ano acaba sobrando menos dinheiro de fato para a gente conseguir investir. Mas mais lá para o meio do ano começa a sobrar um pouquinho mais, cai lá na frente o 13º. Então, na média, quantos por cento? Tá? Fixa esse percentual e tenta seguir a risca todos os meses. Como que você vai seguir a risca? Logo que cair o salário, opa, 20%, gostei aqui, hein? Gostei, Salinas, 20%, já estou vendo aqui comprometimento público com todo mundo que está na live com a gente, que você vai buscar 20% aí do seu salário todos os meses separado para investimento. Show de bola, gostei. Então você vai pegar esses 20%,
né? Quando cair o seu salário, você já tenta separar os 20% logo de cara. Se você, né, priorizar, primeiro pagar todas as contas e tal, a chance de você não conseguir separar os 20% aumenta. Por quê? Porque quando você separa logo que cai o salário, você automaticamente já começa a condicionar a sua mente a não ter aquele dinheiro disponível para você gastar. Então você já começa a separar os seus gastos meio que de forma automática por um salário 30% menor. Ah, Alan, aqui 30% eu separo. Boa, 30% é um excelente valor. Muito bom, vamos para cima desses 30%. Então, caiu o salário, separa essa porcentagem, tá? E separa aonde? Numa nova conta. Coloca numa conta separada, pega uma conta aí desses bancos digitais que não cobram nada, sabe? Que não cobra mensalidade, não cobra taxa, e separa lá. Para você não olhar na sua conta do dia a dia, aquela que você entra todo dia no banco, você não vai ver aquele valor, você vai ver 30% a menos, 20% a menos, e aí automaticamente você já vai se controlar um pouco mais na hora de fazer uma compra, na hora de, né, gastar um dinheiro a mais, na hora de, sei lá, fazer uma viagem. Então, são dicas que parecem simples, mas são extremamente poderosas, beleza? Então, separa numa conta separada, e tenta de fato conseguir guardar aquele dinheiro em algum lugar que você não vai ver todo dia. E aí, essa grana, você vai juntar ela para fazer os aportes. Ah, Lucas, mas olha só, eu não recebo tudo no último mês, no dia 30. Eu recebo um pouco no dia 15 e um pouco no dia 30. Tá bom. Por isso que eu falo para você fazer por porcentagem. Porque se você recebe um pedaço no dia 15, você vai separar 30% do que você recebeu. Ah, eu recebi R$ 1.000 no dia 15, tá bom. 30% você vai separar R$ 300. Ah, eu recebi no dia 30, no final do mês eu recebi R$ 2.000. Tá bom, 30%, R$ 600. Então, quando você coloca uma porcentagem, independente do valor que você esteja recebendo, é sempre aquela proporção do valor. Se você recebe 2 vezes ao mês, você vai separar 2 vezes ao mês. Se você é um profissional autônomo, que você não tem, né, um salário fixo, depende da quantidade de, por exemplo, clientes que você atende, de clientes que você tem na sua carteira, não sei, depende do seu trabalho, não tem problema. Caiu o pagamento do cliente, 30% daquele pagamento você separa. Dessa forma, fica simples de você conseguir fazer o controle, tá? Independente dos valores, as coisas vão ficar fáceis de você aplicar. Precisa ser simples. Se a gente criar alguma coisa muito complexa, fica difícil de repetir. Se eu falar para você que para você fazer exercício, por exemplo, né, para você poder aí manter o seu corpo saudável, você precisa fazer 3 horas de exercício por dia, você precisa nadar, você precisa correr, você precisa pedalar, meu, começa a ficar muito difícil. Você não vai ter tempo de fazer isso todo dia, você não vai ter disponível uma bicicleta todo dia, você não vai ter disponível uma piscina todo dia. Não. Então, torne, faça com que a coisa seja simples, para que você consiga aplicar. Se fica complicado, a gente desiste e não faz, tá? Então, porcentagem, separa numa conta separada ali, né? Deixa numa conta separadinha, e aquele dinheiro é o dinheiro que você vai fazer o aporte. Putz, Lucas, mas quando que eu vou fazer o aporte? Ah, eu vou fazer o aporte todo dia? Não, vamos fazer simples, vamos deixar isso fácil. Marca 2 dias aí do mês para você fazer aportes. Dia 1º e dia 16. Pronto, tá resolvido. Eu já marquei para você aqui, ó. Todo dia 1º você vai fazer o aporte, todo dia 16 você vai fazer o aporte, tá? Simples assim. Porque dessa forma você não vai precisar ficar olhando todo dia, acompanhando o mercado todo dia. 2 aportes por mês é muito legal, você já consegue aproveitar ali, fazer as melhores escolhas, deixa fácil de replicar. Se você recebe 2 vezes por mês, né, a maioria das pessoas acaba recebendo dia 30 e dia 15, então já fica próximo do momento que você recebe também. Assim você já consegue logo separar esse dinheiro e investir, para você não correr, né, não coçar aquela vontade de gastar o dinheiro, de usar aquela reservinha para fazer fechar uma conta do mês a mais. Então, primeiro, todo dia 1º, todo dia 16, você faz aporte nos seus investimentos, deixa marcado na agenda, assim você vai criar o hábito. Não tem nada mais poderoso do que hábito. Beleza? Feito tudo isso, dado essas duas grandes dicas aqui para você, né? Que na verdade foram dicas simples, definir uma meta com clareza de quantos por cento do seu salário você vai separar em média todos os meses para você investir. E também dado a segunda dica, que é você vai separar esse dinheiro numa conta longe do seu olhar, que você não fique vendo todo dia, para você não ter o perigo de querer gastar esse dinheiro, e você vai fazer os aportes todo dia 1º e todo dia 16, para também deixar bem simples e marcado na agenda. Vamos falar agora então das 3 etapas que de fato
você vai precisar seguir ao longo dos próximos anos de investimento que você precisa dominar para você conseguir ver seu patrimônio crescer de forma acelerada e a sua renda passiva acontecer. Os seus R$ 1.000 e depois mais do que R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Eu vou te falar agora do conceito que eu chamo de método TRP, tá? Método TRP consiste basicamente em 3 lados, é como se fosse um triângulo. São 3 conceitos fundamentais que você precisa entender para você conseguir tratar o mundo dos investimentos e criar a sua renda passiva. O primeiro pilar deles, né, método TRP, o primeiro pilar deles é o pilar da rentabilidade. Esse pilar aqui nada mais é do que quantos por cento a sua carteira está rendendo, quantos por cento tal investimento rendeu, quantos por cento pagou de dividendo aquele investimento que você fez, tá? Aqui a rentabilidade é o pilar que a gente mede a performance dos seus investimentos. Quanto maior a rentabilidade, quer dizer que melhores escolhas você fez na sua carteira de investimento. Quanto pior a rentabilidade, quer dizer que você está fazendo escolhas ruins, quer dizer que você precisa melhorar aí na forma de escolher os seus investimentos, beleza? Esse pilar é o pilar que ao longo dos anos vai fazer o seu dinheiro se multiplicar. Quanto maior a rentabilidade, mais rápido ele se multiplica. Mais dinheiro ele gera, mais rápido cresce a sua bola de neve, de patrimônio, de renda passiva. Quanto menor a rentabilidade, mais devagar essa história vai ser, tá? Ele é o reflexo, em outras palavras, do conhecimento que você tem sobre investimentos e das escolhas que você faz. Quanto mais conhecimento, quanto maior domínio você tem sobre cuidar bem do seu dinheiro, melhor vai ser as suas escolhas automaticamente, melhor vai ser a sua rentabilidade. Eu gosto de falar que esse pilar é um pilar muito bom porque ele está na sua mão, para o bem e para o mal. Se você fizer boas escolhas, você vai ver que esse pilar vai ser extremamente poderoso e vai gerar uma rentabilidade excelente, vai crescer sua bola de neve rápido. Se você fizer escolhas ruins, vai demorar mais tempo, tá bom? Para quem tem conhecimento, ele potencializa esse crescimento. Para quem não sabe o que está fazendo, ele tem um potencial de destruir o seu patrimônio. Então, domine, entenda sobre investimento para você conseguir fazer essa rentabilidade crescer. Como você faz isso? Simples, estudando e aprendendo sobre o assunto investimento, tá? Ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você. Então, não é difícil você aprender sobre esse tema, não é difícil você fazer boas escolhas no investimento, mas você precisa ter vontade, você precisa querer fazer. Fechou? Educação financeira, o Neilson está falando aqui. O brasileiro definitivamente não tem, não quer saber de educação financeira. Cara, esse é um problema estrutural, né? A gente não aprende isso na escola. Eu, pelo menos, não tive nenhuma matéria relacionada à educação financeira na escola. É, eu não sei se você teve, na minha casa também pouco era falado sobre dinheiro, sobre educação financeira, então é algo que a maioria das pessoas acaba não tendo. E tem básico de sobrevivência. Se a gente não sabe cuidar do nosso dinheiro, a gente vai acabar tendo que trabalhar a vida inteira para conseguir depender único e exclusivamente do nosso salário. A gente não vai ver os investimentos ajudando a gente a conseguir a tão sonhada e desejada liberdade financeira e também ter uma aposentadoria digna lá na frente, quando a gente de fato puder e quiser parar de trabalhar. Beleza? Então, cuide do seu dinheiro você mesmo, ninguém vai fazer isso tão bem. Ah, Lucas, mas eu não quero cuidar bem do meu dinheiro, eu não quero cuidar do meu dinheiro, eu não gosto do assunto. Não é seu caso, porque você está aqui comigo na página do Pequeno Investidor, então eu sei que você tem esse interesse. Mas, se você conhece alguém que não tem esse interesse, cara, não interessa. Mesmo assim, a pessoa precisa saber sobre investimento. Mesmo que ela terceirize isso para alguém, ela precisa saber julgar se aquela pessoa que está cuidando do dinheiro está fazendo um bom trabalho ou não. Se ela não sabe absolutamente nada, aquela pessoa que ela pediu ali para ajudar no mundo dos investimentos vai tomar a decisão que quiser, vai fazer o que bem entender. E se lá na frente o resultado for ruim, cara, quem vai colher o resultado ruim é o dono do dinheiro, não é quem fez a escolha, um terceiro que fez essa escolha por você. Então, por isso que eu sempre digo aqui para todos os meus alunos e todos os meus seguidores que não há ninguém que possa cuidar melhor do que o seu dinheiro do que você próprio. Então, faça. Beleza? Pai Rico, Pai Pobre. É, cara, esse livro é fantástico. Vou dizer que é muito bom mesmo. É isso aí. Bom, passado o primeiro pilar, o pilar da rentabilidade, já entendemos que está na sua mão, tá? Não vou repetir. Vamos para o nosso segundo pilar do nosso método do TRP. Os nossos 3 pilares. O nosso segundo pilar é o pilar dos aportes. Esse pilar, eu tenho uma notícia fantástica para você. Essa notícia, ela é muito boa porque o pilar dos aportes ele está na sua mão, única e exclusivamente na sua mão. E não tem nada melhor do que isso. Porque quando a gente tem alguma coisa que só depende da gente, a gente automaticamente não precisa se preocupar com o mundo externo,
com o cenário, com a economia, com o que está acontecendo. Não, o aporte está na sua mão. A gente falou, né, um pouco antes aqui, né, uns minutos atrás, sobre o valor que tem você conseguir separar um pedaço do seu salário todos os meses para investir. Isso daí nada mais é do que o aporte que você vai fazer. É um nome bonito, é um nome chique que a gente dá, mas é isso, é separar um pedaço do seu salário, separar um pedaço da sua renda, seja qual for, e colocar nos seus investimentos, aportar nos seus investimentos. Esse pilar nada mais é do que a sua capacidade, a capacidade que você vai ter de conseguir separar esse pedaço da sua renda todos os meses. Quanto maior for o valor que você conseguir separar, melhor para você. Mais rápido você vai construir o seu patrimônio. Quanto menor for esse valor, mais tempo você vai levar, tá? Então, fica ligado, o aporte é extremamente importante. E o aporte, ele vai mudando ao longo do tempo, tá? O aporte não tem problema se hoje ele não é muito alto, se hoje você eventualmente não consegue aportar tanto, porque ele normalmente vai crescendo ao longo do tempo, conforme a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, conforme a gente vai virando um especialista naquilo que a gente trabalha, vai ganhando uma promoção ali, um bônus ali, uma coisa ali, e aí a gente vai aumentando o nosso salário, aumentando nossos ganhos e automaticamente a gente consegue fazer aportes maiores. Então, calma, se o seu aporte hoje não é muito alto, não se desespera. Você precisa continuar se desenvolvendo no seu trabalho, mas você precisa criar o hábito de aportar desde já. Se você não criar esse hábito, você não vai criar ele lá na frente, mesmo quando você estiver ganhando mais. Beleza? Então, esse daqui é o grande erro, né, dos pequenos investidores ignorarem essa história do aporte e acabar deixando para fazer sempre depois. Ah, quando eu ganhar mais, eu faço. Você deve conhecer isso. Se é que você já não passou, né? Quando eu estiver ganhando melhor, aí sim eu começo a investir. Ah, porque agora eu só consigo investir R$ 100, R$ 50 por mês, não vale a pena. Cara, isso é um erro gigantesco. O que vai acontecer é que conforme você for ganhando mais, você vai gastar mais. Automaticamente você vai gastar mais. Porque você vai ter novos sonhos, novos desejos, novas vontades. Você automaticamente vai aumentar o seu custo de vida. E você não criou o hábito de investir desde já. Beleza? Então, crie esse hábito, separe um pouquinho do seu salário, coloque a sua meta em porcentagem para poder ficar, né, justo de ser controlado e ser executado e faça, cuide dos seus aportes, tá? Crie esse hábito. Como fazer? Bom, te disse, né? Te dei aquela dica, vou repetir aqui a dica para quem chegou no meio. Separe os seus aportes em 2 dias fixos no mês, tá? Todo dia primeiro, todo dia 16 vão ser os dias fixos do seu aporte. Dessa forma fica bem simples, fica um passo a passo ali, né? Um guia fácil de você executar e repetir todos os meses. Quando você faz em 2 janelas, você consegue contemplar, dependendo, né, de quando você recebe o seu ganho, sua renda, e também você consegue ter 2 oportunidades de aproveitar as melhores oportunidades no mesmo mês. Se você faz o aporte, por exemplo, todo dia 30, putz, se naquele mês, no dia 30, por exemplo, a bolsa de valores estava em alta, todo mundo super empolgado, você vai acabar fazendo o aporte com o preço dos ativos mais alto. Então, quando você separa em 2 vezes ao mês, você costuma aproveitar melhor, você costuma ter mais chances de aproveitar as melhores oportunidades ao longo dos meses, beleza? Então, dessa forma, eu costumo sugerir, né, aos meus alunos e aqui aos seguidores também, porque fica bem simples. Fechou? Quando eu comecei a investir, é aquela história, né? E se você estiver começando agora, você provavelmente deve ter R$ 0 de renda passiva, porque você está começando hoje. Quando eu comecei a investir, era dessa forma que funcionava, eu não recebia nada de renda passiva. Mas ao longo do tempo, conforme você vai fazendo os seus aportes, você passa a receber. Primeiro um pouquinho de alguns centavos, depois alguns reais, depois algumas centenas de reais, depois alguns milhares de reais. Dessa forma as coisas vão acontecendo. Né? Você nunca viu ninguém aprender a nadar sem nunca ter entrado numa piscina. Ninguém vai virar um nadador expert, o César Cielo da natação, sem nunca ter pulado numa piscina. Isso não acontece, né? Você não vai saber andar de bicicleta e empinar a bicicleta se você nunca subiu numa bicicleta e aprendeu de fato a pedalar e se equilibrar. Então, comece, né? Comece de alguma maneira, mas comece e comece logo. Meu primeiro salário, esse daqui eu gosto de compartilhar, lá em 2014 eu recebia R$ 1.300 por mês. Não era um salário ok, né, para as coisas, para o gasto que eu tinha na época, era um salário que dava ali para fazer o básico e sobreviver razoavelmente bem, mas, cara, não sobrava tanto dinheiro assim para fazer aportes, né? Mas ao longo do tempo, com a combinação de crescimento profissional mais regularidade nos investimentos, as coisas foram acontecendo. Até o ponto que hoje a minha renda passiva já chegou a superar R$ 4.000 num único mês. Isso me ajuda muito a fazer aportes bons, isso me ajuda muito a fazer aportes mais
né, cheios, aportes mais poderosos, que faz com que essa bola de neve fique cada vez mais acelerada. Beleza? Bom, falamos já de 2 pilares do método TRP, né, dos nossos 3 lados aqui desse triângulo. Primeiro falamos de rentabilidade, segundo falamos de aporte, vamos agora falar do terceiro e último pilar, o mais poderoso de todos, que é o pilar do tempo. Esse pilar aqui, ele, cara, para mim ele é o mais poderoso de todos por um único fator, pelo fato de que a gente tem pouquíssimo controle sobre ele. Você não consegue pegar ali, né, uma máquina do tempo e voltar na sua adolescência para começar mais cedo. Você não consegue fazer isso. O pilar do tempo, ele é aquele cara que só consegue andar daqui para frente, tá bom? Então, se você não começou a investir quando você era mais jovem, quando você tinha lá 16, 17, 18 anos, você vai ter que começar agora. E se você deixar para começar amanhã, o que vai acabar acontecendo é que você perdeu uma grande possibilidade de ter começado hoje. Você perdeu um dia. Se você decidir começar mês que vem, você perdeu 30 dias. E isso daí não volta, você não consegue recuperar o pilar do tempo no próprio pilar do tempo. Por isso que eu falo que esse pilar aqui, ele é extremamente poderoso, tá bom? Esse cara aqui é o cara que você precisa conseguir priorizar e começar. Por isso que eu repito tanto, comece com um pouco, mas comece. Porque no pilar do tempo você não consegue pegar uma máquina e voltar, né, um DeLorean e voltar lá para trás. Pelo menos eu não conheço. Se você conhece alguma máquina do tempo, me manda aqui, mas me manda no direct, tá? Pra gente poder falar sobre ela, porque eu nunca vi esse negócio aí acontecendo, pelo menos não ainda, né? Então, cara, priorize essa história do tempo, comece, mas comece logo. O melhor dia para você ter começado, né? Essa frase é bastante famosa. O melhor dia para você ter começado era ontem, o segundo melhor é hoje, o terceiro melhor é amanhã. Então faça logo. Fechado? Meu convite aqui final para você, né, para você que chegou aqui no meio, é que vai rolar a partir da semana que vem, segunda-feira, a Semana Dividendos para toda a vida. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito comigo, entre os dias 23 até 30 de janeiro. Nesse evento, eu vou ensinar pequenos investidores que estejam começando a jornada no investimento a conseguir construir os seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses, tá? Então, para se inscrever, vai aqui no link, tem um link aqui na bio do Instagram, é só clicar lá e se inscrever, que você já vai conseguir, a partir de segunda-feira, ter acesso à aula exclusiva, né? Serão 3 aulas exclusivas comigo. Essas aulas não serão abertas aqui no Instagram, tá? Então, elas não estarão aqui disponíveis para todo mundo, só estará disponível para quem de fato se inscrever e participar comigo desse evento. Fechado? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero que eu tenha conseguido te ajudar. E vou te dizer que eu vi alguns percentuais de comprometimento público aqui da galera, falando quanto que vai separar do salário. Não vi o número de mensagens que eu gostaria de ter visto, mas eu vi algumas. Então, se você ainda não definiu, não tem problema. A live, eu vou encerrar a live daqui a pouco, mas você pode me mandar no direct. Então, você vai lá aqui no Instagram, me manda no direct. Eu me comprometo, eu me comprometo a separar 20% do meu salário todo mês para conseguir colocar nos investimentos, tá bom? Faça isso, me manda lá no direct que depois você pode compartilhar comigo o sucesso quando você tiver de fato conseguindo separar até mais do que isso aí que você vai colocar como meta. Fechou? É isso, galera. Até amanhã, 19h45, a gente se encontra aqui de novo. Um abraço, fui.